Mas eu quero falar contigo sobre o capítulo 15 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 15. A gente falava já um pouco com o Martin aqui, antes sobre a mensagem dessa manhã. A gente conversou esses dias e esse é um texto que eu tenho lido bastante ultimamente, tenho escrito algumas coisas para o seminário também em relação a esse texto. E eu quero compartilhar um pouco com vocês, mas mais do que uma abordagem acadêmica, porque para o seminário às vezes é uma abordagem acadêmica, um artigo, aqui um olhar devocional. Algo que foi bem expresso aqui nas letras das músicas de hoje de manhã, que a gente cantou já, mas que não pode sair de perto da gente. Esses dias, antes da gente continuar, quero orar mais uma vez ainda, e a gente segue. Deus, muito obrigado por essa manhã, pela reunião da Tua igreja aqui. Obrigado por tudo que o Senhor já falou com a gente, através dessas músicas, dessas letras que nos confrontam, nos constrangem, nos fazem tomar uma posição. Que tudo que nós cantamos aqui seja de fato verdade, Deus. E elas mudem as nossas vidas, algo tão profundo, que nós declaramos que queremos viver contigo, andar contigo, colocar o Senhor no centro, abrir todo o espaço para que o Senhor faça as mudanças. E que a gente declare o Teu nome nas ruas, nas praças, na cidade, onde quer que seja, acolhendo aqueles que se achegam a Ti. Produz essas mudanças nas nossas vidas e fala no nosso coração também através da Tua palavra agora, Deus, que nós queremos ler. A Tua palavra é poderosa, não é o que a gente vai falar aqui, Deus, mas ela fala por si. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade e ministre ao nosso coração, a cada um que nós precisamos reter do que nós vamos falar aqui hoje, em nome de Jesus, amém. Pedro me perguntou esses dias em casa assim, depois de algumas coisas, algumas situações da escola, onde os colegas fazem coisas e tal, e ele se vê às vezes, num dilema de como agir. Ele me perguntou assim: pai, a gente deve ser amigo, deve se relacionar com os nossos colegas, ser amigo deles? E aí eu disse para ele: claro, a gente deve se relacionar, deve se envolver, mas tem um limite para isso. Tem um ponto onde a gente deve chegar nesse relacionamento da gente ser influência boa e não de ser influenciado, da gente estar com eles, mas nessas coisas que eles fazem que não são legais, não participar dessas coisas, para a gente não ser cúmplice, para a gente não se envolver nisso. Até ali é o nosso ponto de interação. Depois dali, a gente compromete valores e princípios importantes para nós. Falei isso numa linguagem que ele entenderia, mas é uma pergunta de uma criança, mas que também faz parte da nossa vida. Até que ponto, até onde a gente se envolve, até que ponto a gente se mistura com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Ontem nós tivemos na cidade aqui um evento grande, de grandes proporções, o Old School Day ali na praça, no centro, em torno do centro fechado, muita gente circulou ali. Eu não sei quantas pessoas, o Alberto, que é aqui nosso irmão aqui da igreja, que é organizador disso, também certamente nem tem a dimensão mais de quantas pessoas circularam. Mas muita gente, o centro estava fervendo, lotado, um formigueiro. Exposição de carros antigos, motos antigas, bancas de venda de antiguidades, muita gente atraída por isso, gente que é atraída pelo próprio movimento, gente que é atraída pela música, pelas bandas, gente trajada com traje de época. Muito bom, muito legal o evento. Mas, um evento familiar, com muitas coisas, mas tem vários aspectos que a gente pensaria assim, tá, e até que ponto eu me envolvo com isso? A nossa igreja esteve lá representada ontem. Nós estivemos com uma banda lá, tocando num palco onde tocou de tudo. Tocou música de rock, de tudo, e tinha uma banda lá tocando músicas de rock, falando de Jesus, trazendo uma mensagem daquilo que nós cremos na palavra, daquilo que impactou a nossa vida e vai impactar, pode impactar, porque é a palavra que é poderosa, o Espírito Santo que faz a obra e a vida das pessoas que estavam ouvindo ali. Muita gente talvez vai olhar assim e dizer: o que uma igreja, o que uma banda cristã está fazendo nesse lugar? Por que se misturar aqui? O que tem crente aqui no meio participando disso?
andando aqui. Isso aqui não é lugar para cristão estar. Talvez muita gente olhou assim, talvez muita gente olhe assim. Sabe que isso não é exclusividade do nosso tempo. Capítulo 15 de Lucas, a gente vai olhar, e nós queremos falar um pouco sobre isso, mas também ao ponto de ver aonde está até onde a gente está junto e até onde a gente não está misturado. Quero ler contigo o começo e nós vamos andando aqui falando um pouco sobre. Começa ali o capítulo 15 de Lucas, dizendo assim, versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir quem? Ouvir Jesus, né? Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Vê que há algumas semanas nós falamos sobre Jesus à mesa, né? Jesus na mesa ali com os discípulos de Emaús, a gente falou que Jesus usava muito esse recurso da mesa para aproximar, para estar perto, para conectar, para criar intimidade. A gente foi desafiado a sair do encontro do caminho só, né? Aquele encontro casual, andar com as pessoas e trazê-las para a nossa mesa, né? E Jesus estava fazendo isso aqui de novo, nesse lugar, nesse momento, com publicanos e pecadores, que é um grupo de pessoas. E ele é falado assim, publicanos e pecadores, porque publicanos eram cobradores de impostos, que se identificavam com os romanos, povo opressor dos judeus, e cobravam impostos para os romanos, mas eram judeus, eram traidores do próprio povo, aos olhos dos judeus. E os pecadores eram aqueles que, de alguma forma ou de outra, eram vistos por esses religiosos como os que infringiam a lei de Moisés. De qualquer forma, sejam aqueles que não cumpriam os rituais, ou se eximiam das questões de purificação, ou que viviam em pecado, como apontava ali por exemplo, o caso da mulher samaritana, em João capítulo 4, que já teve mais de um marido, e eram vistos como pecadores. Então Jesus está com eles, com esse grupo aqui, publicanos e pecadores. É o primeiro grupo que aparece. O grupo que aponta para Jesus e condena Jesus, critica Jesus, é o outro grupo que está nesse lugar. Fariseus e mestres da lei. Eles criticavam Jesus. Eles se achavam superiores aos publicanos e pecadores. E eles confiavam em quê para se achar superiores? Nas suas próprias obras. Eles olhavam para si mesmos e se achavam melhores. Um exemplo disso está alguns capítulos adiante, em Lucas capítulo 18, vai ter uma parábola ali que Jesus também conta, mas fala sobre um fariseu e um publicano. Jesus deixa claro a diferença que existia entre os dois públicos. Quando o fariseu, ele aparece falando lá no versículo 10, diz assim, 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, o outro publicano, e o fariseu estava em pé e orava no íntimo, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Jesus não fala isso fazendo um teatro, um drama, Jesus exprime algo que acontecia na prática. Não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como esse publicano que está aí. Vê como a comparação fariseu, mestre da lei, com o publicano era algo forte, recorrente, dois opostos, né? 2 polos opostos. E ele continua se vangloriando. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Essa era um argumento dos fariseus e mestres da lei. Eu cumpro o que a lei fala, eu faço tudo o que ela diz. Eu aqui, eu sou bom, eu olho tudo e não deixo passar nada. E eles faziam isso e olhavam para os outros e diziam, mas aqueles ali fazem nada disso, estão perdidos. Por causa disso, Jesus continua no versículo, logo adiante, do nosso capítulo 15 de Lucas. Jesus, em cima das críticas dos fariseus e mestres da lei, Jesus não responde como talvez nós responderíamos, dizendo assim, peraí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus usa um método de ensino próprio dele, ele usava muito. Não era exclusividade de Jesus, até os fariseus usavam parábolas. Só que Jesus usa parábolas
para apontar, para falar sobre coisas do reino de Deus, para falar sobre coisas de Deus, usava coisas do dia a dia para apresentar mensagens e verdades da palavra. A parábola ela não é uma representação da verdade só, ela é a própria mensagem que Jesus comunicava. Ele muitas vezes não explicava. Ele não explicava tudo o que ele dizia. Aquela história era a mensagem. E muitas vezes ele vai deixar no ar e depois muitas vezes os discípulos perguntavam: Jesus, pode nos explicar essa parábola? E ele disse ainda: vocês que estão perto, vocês têm o privilégio de ouvir a explicação. Mas os outros, a gente fala em parábolas para que os outros ouvindo não entendam, né? Porque Jesus usava isso de forma que houvesse um discernimento espiritual para que as pessoas entendessem. Jesus usa a parábola de forma muito intencional. Virei, né? Pronto. Tá bom. Faz parte. Vamos lá. Jesus, então, ele começa a propor parábolas. Ele fala 3 parábolas em sequência. A primeira delas é a parábola da ovelha perdida. Aparece no versículos 4 ao versículo 7. Diz assim: então Jesus contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Primeira coisa interessante nessa parábola é que, olha, parece uma coisa irrisória, mas é uma perdida em 100, né? Parece assim: mas eu ainda tenho 99, por que vou me preocupar com uma? Talvez já tenha morrido, talvez tenha caído num precipício, talvez tenha, nem vou conseguir, é muito esforço, eu arrisco as 99. A gente não vai entrar no detalhe da parábola aqui, de todos os aspectos dela, porque senão a gente vai longe no capítulo, né? Não dá tempo hoje de manhã. Mas algumas coisas chamam a atenção. Olha como Jesus começa dizendo assim: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99? Jesus parece dizer assim: não, peraí, quem de vocês não faria isso? Se ouvindo essa parábola, você faria isso? Certamente deixaria 99 para ir atrás de uma? Jesus quase que inverte a lógica e diz assim: gente, mas é lógico que vocês iriam atrás de uma. Parece que se eles dissessem não, a gente não iria, eles estariam errados. Como Jesus constrói essa ideia, mostrando assim: olha, gente, mas não é lógico deixar uma para trás. Precisa ir atrás. E eles talvez não entendem até o final, mas outra coisa chama a atenção. Talvez eles entenderam a nossa linguagem aqui, no mundo ocidental, não percebe, mas Jesus usa a ilustração de um pastor. A Bíblia usa muitas vezes a figura do pastor, mas para os fariseus e mestres da lei, apesar de Moisés ter sido pastor, Davi ter sido pastor, eles olhavam os pastores com desprezo, como uma profissão menor, imunda até. Quando Jesus usa a figura do pastor, ele está criando um constrangimento diante dos fariseus e mestres da lei. Jesus não fala assim de forma tão politicamente correta. Jesus mexe com o senso deles de pureza, de limpeza. Jesus usa um pastor de ovelhas, que para eles era uma figura, pastor? Pastor. Tanto é que quando Jesus nasce, lembre que os primeiros que vão lá são quem? Os pastores. Alguém que talvez fosse desprezado pelos fariseus e mestres da lei, os pastores. Jesus usa a figura de um pastor, para dizer: olha, um pastor vai atrás da ovelha perdida. Quem de vocês não faria isso? Compara eles com o pastor. Jesus fala de uma ovelha que se perde num campo aberto. Qual o limite do campo aberto? Não tem limite.
Vai longe, é mundo afora. Onde está essa ovelha? Não sei se eu vou para lá, vou para lá, vou para lá. Vou atrás, o pastor foi atrás. Ela vai mundo afora. Longe, o pastor se esforça para buscá-la, para encontrá-la e para trazê-la de volta. A ovelha, ela não tem força para retornar, tanto que o pastor a coloca nos ombros e fala que faz isso alegremente. Olha que interessante, o caminho de volta da ovelha não é um trilho. Não tem uma ovelha que diz, tá, achei a ovelha, agora vem. Vem, ovelha. Não, o caminho de volta da ovelha é o pastor. São os ombros do pastor. A ovelha fica sobre o pastor, vem com o pastor, é o pastor que traz ela de volta. A restauração da ovelha, por fim, ela não é celebrada só pelo pastor. E aqui é um ponto que vai se repetir nas 3 parábolas. A celebração da restauração, ela é comunitária. O pastor reúne os seus vizinhos, seus amigos ali, a comunidade, e diz, olha, vamos se alegrar comigo. Eu achei a minha ovelha perdida. Há uma celebração pela restauração. E Jesus aqui, ele coloca assim, e aí ele cutuca de novo, fariseus e mestres da lei. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Percebe que Jesus está falando na parábola toda da perdição desse momento dos publicanos e pecadores, que estão perdidos mundo afora, mas que trazem uma alegria, uma celebração quando são restaurados ao pastor que é Deus, que aqueles 99 que se acham justos não trazem, não provocam. Há um júbilo, uma alegria, uma celebração espiritual ali, pela restauração. Algo celestial, porque fala que os anjos celebram juntos. Os 99 justos importam menos, se acham justos, né? Entre aspas, importam menos do que uma ovelha perdida, resgatada, restaurada. Jesus coloca aqui o arrependimento, que se arrependem, né? Ele compara o arrependimento com a restauração. O arrependimento e restauração geram alegria, celebração. Primeiro ponto para a gente pensar aqui. Como nós olhamos para aqueles que estão perdidos mundo afora? Com compaixão e amor suficiente para buscá-los? Como o pastor, como Jesus indica ali que deveria ser? Quem de vocês não faria? Né? Jesus diz. Parece óbvio que a resposta tem que ser sim, eu faria. Eu faria. Nós celebramos a restauração de um perdido? Nós celebramos a restauração de um perdido? Ou pensamos que vale mais 99 justos do que um perdido? Um perdido. Nós temos a capacidade de ver como perdido, também somos ovelhas, né? Jesus fala de uma ovelha perdida e 99 não perdidas. Mas percebe que todos são ovelhas? Todos são capazes de se desgarrar. Ovelhas são animais que não têm um senso de direção, que não têm capacidade própria de decidir o que querem fazer. Ovelhas são animais que andam em bando. Mas uma vez desgarrar, qualquer uma delas poderia se desgarrar. Por que uma das 99, ou o grupo das 99, deveria se achar melhor do que a ovelha perdida? Já parou para pensar nisso? Será que os 99 justos não estão tão suscetíveis, tão sujeitos a serem perdidos como aquela perdida? Por que se acham melhores? Todos são ovelhas. Por que deveríamos achar que não precisamos de arrependimento? Se somos do grupo das 99, por exemplo. Parábola 2, a moeda perdida. Jesus continua, não para por aí. A primeira parábola da ovelha perdida, ele enfoca a ovelha perdida. Ele está falando dos publicanos e pecadores perdidos mundo afora. Na ovelha perdida, na moeda perdida agora, que é a segunda parábola, a partir do versículo 8, ele vai falar especificamente, claro que ele não diz assim, agora é para vocês, tá? Mas ele vai falar para os fariseus e mestres da lei. Olha como ele começa. Ou, né? Então, a primeira palavra é essa. Ou, agora eu vou para a segunda. Qual a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre toda a casa
e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Jesus agora está falando não de uma perda, não de alguém que se perdeu num campo aberto, no mundo afora. Jesus está falando de algo que foi perdido dentro de casa, num ambiente seguro, protegido, cuidado. E olha a proporção, percebeu? Antes eram 100 e uma se perde. Agora são 10 e uma se perde. 10 e uma se perde. Jesus, de novo, ele coloca assim: qual é a mulher que possuindo 10 dracmas? Ele mostra assim: olha, isso é comum, qualquer um faria isso. Qualquer um faria isso. Jesus, de novo, usa uma figura provocativa, com uma mulher. Lembra, eu falei antes da mulher do poço, lá em João capítulo 4? Ela vai dizer assim: como que tu és judeu e fala comigo que sou uma mulher samaritana? As mulheres eram vistas como menores, como menos importantes, como os homens, era uma sociedade patriarcal, então as mulheres ficavam de lado. Mulheres e crianças não eram contadas na multidão da divisão dos pães, dos peixes. Ali a gente vai falar de homens, são tantos homens, nunca aparecem mulheres. Jesus usa a figura de uma mulher. Será que foi de graça? Jesus cutuca de novo os fariseus e publicanos e diz: primeiro a ovelha, primeiro o pastor, agora a mulher. Os fariseus vão ficando, devagarinho, vai enchendo assim. Ele diz: agora quem de vocês, não agiria como uma mulher que faz isso? O item é perdido dentro de casa, como eu falei. E os fariseus e publicanos são esses ilustrados aqui, que se acham seguros dentro de casa, dentro do templo, dentro da lei, dentro das 4 paredes, dos limites daquilo que estava estabelecido. Mas estão, segundo Jesus, perdidos. Sabe como era uma casa naquela época? Talvez não se parece com as nossas casas hoje. A casa da época ali era uma casa normalmente de um cômodo só, que era sala, cozinha, quarto. Banheiro não tinha, Sala, cozinha, quarto, tudo no mesmo lugar. De noite botavam as esteiras de palha no chão, deitavam no chão e dormiam ali. A casa era basicamente fechada, com uma porta só que permanecia aberta o dia inteiro. Janelas praticamente não tinham, pouquíssima iluminação natural. Perto do teto uma abertura para ventilação e luz quase nenhuma. Então o que acontece é que, quando fala Jesus aqui que precisa acender uma candeia, ligar a luz, clarear o ambiente para procurar a moeda, é porque estava escuro. Apesar de estar dentro, está escuro. Não dá para ver. Tem que acender uma luz aqui. E outra, o chão dessas casas era normalmente irregular, rústico, ou de pedra, ou chão batido. E aí caiu uma moeda ali, tem fresta, cai dentro, fica encoberto. Tem que varrer muito bem a poeira, varrer a sujeira para poder achar uma moeda. Precisa empregar força, precisa empregar diligência, precisa varrer. Não é fácil de achar. A mulher faz isso na história. Uma dracma, para nós aqui, para ter uma ideia de valor, uma dracma vale uma diária de trabalhador. Um dia de trabalho. É bastante, Só que ao mesmo tempo, ela tinha outras 9. Tinha 9 dias de trabalho, de uma reservinha. As moedas aqui, muitos escritores dizem, olha, podia ser dinheiro mesmo, sim, mas podia também ser parte de um adereço, um colar. Era comum ter as moedas num colar, e caiu uma, já perdi. Então talvez perder um item de 10 fazia falta. E fora isso, a moeda, a dracma, é de prata. Ela tem valor intrínseco, não só pelo número que está em cima, mas pelo valor próprio do metal. Há um valor intrínseco naquilo que é perdido. Moeda de prata que ilustra isso. E ao encontrar a moeda, a mulher varre e encontra a moeda, o que ela faz? Ainda bem, achei minha moeda. Só assim? Não. Ela fica feliz, mas ela bate na casa, na porta dos vizinhos e chama as amigas e diz: gente, vamos celebrar comigo, eu achei minha moeda perdida. Isso é motivo de festa.
Parece pequeno, né? Mas é para festejar, é para celebrar, é para se alegrar. É uma moeda que eu perdi e achei, mas eu quero festejar. Jesus gostava de festa, né? Jesus foi chamado de comilão, beberrão. Algumas vezes Jesus gostava de estar nesses ambientes festivos. O primeiro milagre que Jesus faz é numa festa de casamento. Jesus multiplica o vinho ali, Jesus produz vinho para que a festa continue. Jesus gosta de festa, gente. Celebrar faz parte da nossa alegria. Celebrar aqui a restauração, celebrar. Não é um olhar triste da vida e só aquela coisa, 99 justos, o mundo é perdido lá fora. Gente, tem gente para ser resgatada. Tem uma moeda para ser encontrada. O conjunto não está completo. Falta uma. Quando acha, celebra. Que alegria. O céu celebra. Esse texto eu falei antes, mas é aqui que fala. Versículo 10, eu digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Há uma celebração celestial. Há uma celebração celestial. Novamente, então, o enfoque na alegria, percebe? O clímax da história, o fim da história sempre é não a restauração só, mas a festa, a alegria, a celebração pela restauração. Pela restauração. Como algo para nós pensarmos aqui, nós reconhecemos a possibilidade real de estarmos perdidos dentro de casa. Você percebe que pode estar perdido dentro de casa. Talvez considerando a segurança das quatro paredes, considerando a segurança de estar numa comunidade de fé, considerando a segurança de, eu participo da celebração, eu vou na célula, eu até leio a Bíblia, eu até me abri para fazer um discipulado, mas percebe que talvez tu pode estar perdido por não ter entendido essa relação com Deus. Não só ligada a coisas, porque os fariseus eles estavam ligados àquilo que eles faziam. O que eu posso oferecer para Deus? Tudo que eu faço eu quero seguir. O que eu preciso fazer para estar justo diante de Deus? Eu preciso isso, aquilo, 4 coisas aqui. Então se eu fizer isso eu estou dentro. O que eu preciso fazer para estar bem com Deus? Eu preciso ir na igreja, eu preciso orar, eu preciso... Nada disso. Isso tem a ver com... Nós fazemos isso porque somos restaurados, porque somos filhos, porque estamos ligados, porque somos ovelhas do seu aprisco. Entende? Consequência. Qual a diferença entre estar perdido fora ou dentro? Está perdido, né? Não importa se é fora ou se é dentro. Quem está perdido precisa ser encontrado. Um animal, como no caso da ovelha, que é passivo, ou um objeto inanimado como uma moeda, podem fazer algo por si mesmos? Precisam ser encontrados pelo pastor, pela mulher, por Deus, na história. Quem tem o mérito na recuperação do que é perdido? Quando a gente entende que nós fomos encontrados por Deus e não temos mérito nenhum, a gente não tem do que se orgulhar. A gente não pode olhar para o lado e dizer assim, viu, eu nunca fui uma moeda perdida, sempre tive aqui no conjunto. Eu nunca fui uma ovelha desgarrada, sempre tive aqui, um aprisco. Sempre tive perto do pastor. Que ovelha bem rebelde, se desgarrou, foi tão longe ali, cheio de carrapicho agora para ser tirado. Meu pelo está aqui bem limpinho. A moeda que caiu, a moeda que estava no conjunto, vai dizer assim, aquela moeda perdeu todo o brilho. Olha só, caiu no meio da poeira. Agora tem que ser limpa, tem que ser... Quanto tempo ficou perdida? Prata fica preta, né? Oxida. Vai dizer assim, olha aí, essa prata aí, toda suja, toda preta, e eu aqui brilhando. Tem mérito nisso. Tem mérito. Quando eu vejo que sou igual àquele que estava perdido, e eu também poderia estar perdido, ou já fui um perdido, eu vejo que não tenho nada para me orgulhar. Mas os fariseus e mestres da lei não viam assim. Jesus agora dá o golpe final assim na última parábola, que é bem longa e a gente não vai olhar toda. Mas ele fala agora na mesma parábola sobre
pecadores e publicanos, e sobre fariseus e mestres da lei. Quando ele fala sobre a parábola diz aí, talvez no teu, como é que diz no teu cabeçalho? A parábola do filho pródigo? A parábola do filho perdido? Preferiria dizer aqui a parábola dos filhos perdidos. Ou então, outros dizem a parábola do pai amoroso. Porque os filhos não merecem, né? Mas o pai é amoroso. Talvez essa seja uma das mais conhecidas parábolas de Jesus, ela e a do bom samaritano, né? Sejam talvez as mais conhecidas, e talvez mesmo quem não lê a Bíblia muito já ouviu essa história. Jesus conta aqui a história de 2 filhos. Vou ler o texto breve, mas para a gente depois pensar. Diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Vou destacando alguns pontos já. Quando ele fala isso aqui, ele está claramente dizendo: pai, para mim tu morreu, me dá logo a minha herança, que eu não quero mais nada contigo. Está morto, só quero teus bens, passa para cá e deixa eu viver a minha vida. Isso era um pedido legítimo de um filho que amava o pai? Jamais, nem naquela época nem hoje. Sabe que naquela época o pai poderia castigar o filho com todo rigor, e ele estaria correto diante da lei? O filho jamais teria direito à herança em vida do pai. Se o pai quisesse até dividir os bens, o pai teria o controle dos bens até o fim da vida igual. Olha como o pai age depois disso. Para nosso espanto, o pai, no versículo seguinte, vai dizer assim, o mais novo disse ao pai: quero minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Veja que, repara que nem somente o filho mais novo ganhou a herança, mas o filho mais velho também ganhou a herança. Os 2 ganharam a herança, havia 2 filhos. O pai reparte com os 2. Percebe uma diferença? Aqui Jesus está falando dos 2 grupos, né? Publicanos e pecadores e fariseus e mestres da lei. O filho mais novo, que quer partir, quem vocês acham que representa? Publicanos e pecadores, que vão ir mundo afora, lembra? A ovelha perdida vai mundo afora, vai campo afora. Aqui o filho mais novo, ele vai mundo afora. Quero viver minha vida, quero fazer o que eu quero. Publicanos e pecadores. Está ilustrando assim, os fariseus olharam, esses são os fariseus, os publicanos e pecadores mesmo. Olha só, querem negligenciar o pai, ser rebeldes com o pai. Ilustra bem eles mesmos. Devem ter balançado a cabeça, concordado. Mas eles não olharam até o final da história. Quando o filho mais velho, Jesus passa que parece batido, que o filho mais velho também ganhou a sua herança. Sabe que o filho mais velho, ele quietinho ele fica e recebe os seus bens. O mais novo celebra, porque no versículo seguinte, diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Certamente ele vendeu boa parte dessas propriedades aí, queimou aquilo assim, vale, sei lá, 100 mil... vendo por 70 para me ver livre, pego o dinheiro, vamos embora. Talvez tenha desonrado tudo que o pai reuniu e juntou para se livrar. Torrou os bens. E pouco tempo ele parte, vai embora. A comunidade onde ele vivia certamente viu aquilo. Nossa, o cara recebeu a herança e já botou tudo fora. Quer cair fora daqui, quer se mandar. O filho mais velho recebe tudo e fica bem quietinho. O filho mais velho poderia ter dito: não, pai, eu não quero isso aqui, isso é teu. Que absurdo que esse meu irmão está fazendo. Que é isso? Não, ele fica bem quietinho. Ele recebe os bens dele e continua ali discreto na história. Parece que o filho mais velho, ele está certo, né? Mas ele não está certo, não. Ele só não faz alvoroço. O filho mais novo sai mundo afora e conforme a sua cabeça ele vive, diz o versículo ali, o 13, que ele desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente. Versículo 14 diz: depois de ter gasto tudo, houve grande fome naquela região, ele começou a passar necessidade. E aí vem algo que mostra assim o fundo do poço, e no fundo do poço tem ainda um alçapão, né? Onde ele desce mais um pouquinho, ele vai lá ter que mendigar trabalho, ele vai cuidar de porcos. Um judeu cuidando de porcos era o fim da picada. E ele quer comer a comida dos porcos. É o fundo do poço. Só que chega um ponto em que
ele cai em si e ele resolve que tem que voltar, porque não tem saída. Os estudiosos dizem que ali ele não necessariamente não se arrependeu, mas ele quer voltar porque ele pensa, eu quero ser um trabalhador do meu pai. Versículo seguinte diz assim, por isso foi empregar-se, né? Diz ali na sequência, versículo 18. Eu me porei a caminho, aliás, versículo 17. Caindo em si, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para ter com seu pai. Sendo um empregado, ele continuaria sendo um homem livre. Ele não estaria sujeito ao pai. Ele não precisaria obedecer o pai. Ele não precisaria se colocar na casa do pai. Ele poderia viver à parte, servir o pai como um funcionário e voltar para casa, ter o seu dinheiro, recuperar-se e tocar sua vida. Ele não queria voltar para dentro da casa do pai. Talvez a gente lendo aqui ache assim, ele se arrependeu, voltou para casa. Não, o plano dele não era esse. Mas o que o pai faz? A caminho, o pai já estava vendo ele voltar. O pai o encontra. Sabe que ele precisou ter coragem, sim, para voltar, né? Porque precisava encarar o pai. Pensou, meu pai vai estar bravo comigo. O meu irmão vai estar bravo comigo. A comunidade vai me escorraçar. Porque eu vou voltar para lá, depois de tudo que eu fiz, ninguém vai me receber. E ele faz isso, ele se encoraja e volta. Talvez ainda com orgulho, porque eu vou me reerguer. O pai evita que ele passe vergonha, porque ele vai passar vergonha nessa volta. O pai corre em direção a ele. Um homem idoso, no contexto judaico, um homem talvez de propriedade, jamais correria. Jamais correria. Diz que é uma vergonha para um idoso correr. Ele corre em direção ao filho. Ele recebe o filho antes da comunidade vê-lo. Ele passa vergonha para que o filho não passe. Ele manda os servos vestirem o filho. Antes de o filho terminar a fala dele, ele diz, restaura o filho à posição de filho, coloca uma roupa nele, de filho, de mangas longas. Segundo os estudiosos dizem que essa roupa é uma roupa de distintivo, dá o anel para ele de filho, coloca sapato nos pés para mostrar que ele não é um escravo. E recebe ele como filho. Talvez ainda ele não queria isso, mas quando ele vê o constrangedor amor do pai, constrangedor, ele cai em si. O pai nunca quis ter um escravo, nunca quis ter mais um funcionário. O pai queria ter um filho de volta. Ele recebe esse filho de volta. E ele não só faz isso, ele imediatamente manda os empregados que estão ali esperando o que vai acontecer, veste, coloca o anel, coloca o sapato e diz, agora faz o seguinte, pega aquele novilho cevado, talvez seria para nós o novilho jovem, gordinho, para o churrasco, carneia, faz, é hoje, é festa. Um novilho desses aqui, para uma festa, não é uma festa pequena, senão seria uma ovelha, seria algo pequeno. Era uma festa grande, que reúne, assim como o pastor celebrou com os seus vizinhos, como a mulher celebrou com as suas amigas o retorno da moeda, ele vai festejar com a comunidade o retorno do seu filho. E a festa é grande, tem música e tem tudo. E na sequência, parece que podia terminar ali, né? A gente estava falando de um perdido que foi achado, como a primeira história, as primeiras outras duas. Mas aí ainda não terminou. Essa parábola do filho pródigo é dita que é uma parábola dupla, porque Jesus fala do primeiro público e agora ele vai falar do segundo público, que pareceu ficar de lado. Jesus agora vai falar do filho mais velho. O filho mais velho chega, ouve a música, ouve a festa, e está acontecendo alguma coisa, o que está acontecendo? E ele fala com alguém, com um menino que está ali, vai chegar no versículo mais adiante, quando volta para casa, ele pergunta ali, 26, então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu, seu irmão voltou e seu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar. E aí vem de novo o pai. O pai vem e diz, olha, né, vai falar com ele, mas ele
começa e diz: olha, eu todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci as tuas ordens, nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Percebe aqui como isso ilustra o comportamento dos fariseus e mestres da lei? Eu sempre tenho sido zeloso, eu sou um escravo, eu sempre faço tudo o que tua lei diz, nunca saio da linha. E vem esse perdido aí, que nunca obedece, nunca faz, te envergonhou, te desonrou e tu recebe de volta. Que negócio é esse? E os meus direitos? E o meu novilho? Eu nunca ganhei, eu nunca fiz nada com os meus amigos. Olha como o interesse dele era ele. Eu sou bom, eu faço tudo, eu. E o pai não. O pai não interessa. O pai só serve para me dar as coisas. Não importa a alegria do pai. O pai é meu patrão, eu sou um escravo. Percebe? E olha como ele calunia o irmão. Ele diz: quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas. Alguma vez na história Jesus tinha falado isso? Jesus disse que ele usou o dinheiro irresponsavelmente. Olha como ele aumenta a história. Olha como ele amplifica. Ele aponta o dedo e piora ainda mais. Ele quer criar uma imagem do irmão dele mais enrolado ainda. Mais sujo. Talvez para constranger o pai. Bota o pai contra a parede. Por ter um amor extravagante. Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Sabe que no final aqui fica em aberta a história, já percebeu? Qual a resposta do irmão mais velho? Qual a resposta do filho mais velho? Jesus deixou em suspense. Quando analisa a parte da estrutura do texto lá no original, a estrutura é bem interessante isso, mas só olhando no texto original para ver. Jesus conta assim, parte 1, 2, 3, 4, e na estrutura do texto lá do grego vai voltar assim, é como se fosse 4, 3, 2, 1. A primeira sentença corresponde à última, a segunda, a quinta, a sétima, a terceira, a quinta, a quarta, a terceira, a sexta, a quarta, a quinta. É uma estrutura de texto que vai invertendo. Ele dá um argumento que vai sendo desconstruído. Essa estrutura no texto original, em vez de ser 8, são 7 estrofes. Porque a última, que é a primeira, essa do convite, ela não tem resposta do irmão. Jesus deixa em aberto para que os fariseus e mestres da lei respondam: vocês querem estar na festa também? Vocês querem entrar? Eu estou com os publicanos e pecadores na mesa, comendo com eles mesmo, como vocês falaram no começo. A pergunta é: vocês querem entrar? Vocês querem entrar ou querem ficar aí fora? Como o filho mais velho. Você se vê nessa parábola como o irmão. Você percebe que você podia ser o irmão do filho perdido mundo afora. Talvez a gente não olhe assim: eu não estou perdido mundo afora, mas talvez eu possa ser o irmão do perdido mundo afora. Será que eu não olho para fora e digo: nossa, que horror esse mundo, está todo mundo perdido, ainda bem que eu estou aqui, ainda bem que eu vivo conforme o Evangelho, ainda bem que eu vivo essa vida aqui. É que a gente não olha assim: cara, também estava perdido, e até dentro, achando que eu estava fazendo tudo certo, eu estava perdido, não entendi nada do que é andar com o meu pai, me relacionar com o meu pai, ser filho desse pai. Cara, ainda bem que ele, meu irmão, também entendeu e também voltou. Ainda bem que a gente está junto agora. Qual a sua diferença? Qual a nossa diferença para quem está perdido mundo afora? Filho é filho. Uns foram mais longe, uns ficaram mais perto, mas estavam perdidos, precisaram ser achados. Você já parou para pensar que pode estar vivendo uma relação errada com o pai? O que mantém e alimenta o teu relacionamento com ele?
E você se alegra com a restauração do perdido ou se sente injustiçado? Muitos dizem assim: não acho justo. Jesus lá na cruz olhou para o ladrão do lado, aquele que se arrependeu da última hora, e disse: hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Não é justo. O cara aprontou a vida inteira. Sabe lá o que ele não fez? E Jesus perdoa ele ali. E eu, que cresci em lar cristão, me arrependi dos meus pecados, andei com Jesus, servi Jesus, e chego no final, como é que vai ser? Como assim todo mundo vai estar no paraíso igual? Se sente injustiçado pelo extravagante amor de Deus? Você já parou para pensar que você não é um filho único? Que tem outros filhos do mesmo pai, talvez precisam ser achados e ser restaurados à condição de filhos? Estão ainda perdidos por aí? Não estou dizendo aqui todos somos filhos de Deus, não, porque a Bíblia diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, né? Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mas Deus criou o homem lá no começo para esse relacionamento de intimidade que foi quebrado pelo pecado. Aqueles que foram restaurados por Jesus, já entenderam quem é Jesus, renderam suas vidas a Ele, foram perdoados, redimidos, voltaram à comunhão. Mas tem outros que estão lá perdidos ainda, não entenderam isso, não puderam retornar. Você vê que eles podem ser seus irmãos, poderiam estar no aprisco, poderiam estar na casa, poderiam estar na casa do Pai, juntos de novo. Como é que teu coração reage diante disso? Como nós cooperamos com a reconciliação dos filhos perdidos? Queremos e vamos participar da festa que o Pai faz. O Pai se alegra com a restauração, o Pai se alegra com o arrependimento. Como nós olhamos para isso? Como nós reagimos? Percebemos que a casa é do Pai, que a família é do Pai e não nossa. A casa não é nossa, a família não é nossa, é do Pai. Jesus, quando orou e falou sobre o modelo de oração, ele começou assim: Pai nosso, não meu Pai. Apesar de ele ser o unigênito Filho de Deus, ele disse: Pai nosso. E ele depois falou: o pão nosso, tudo nosso, não meu. Há muitos filhos perdidos. Olha para a tua vida, fecha teu olho agora e pensa sobre o teu relacionamento com Deus. Deus, será que eu tenho vivido desfrutando desse relacionamento, desfrutando da alegria de ser um filho redimido, restaurado? Eu tenho vivido desfrutando da comunhão, do relacionamento com o Pai? Ou tenho só obedecido às ordens, às leis, e procurado com isso garantir os meus direitos? Porque eu não saio da linha, eu fico na casa, eu faço o que me mandam. Como tu tem olhado para o teu vizinho, para o teu amigo, para o teu colega, ou ainda para tantas pessoas na rua, no supermercado, no restaurante, qualquer outro lugar que tu vai? Talvez num evento como ontem, gente tão diferente, às vezes, do que a gente faria. Usa a roupa diferente, o cabelo diferente, a barba diferente, ouve música diferente. Como tu tem olhado para ele? Tem olhado como: cara, esse pode ser meu irmão, esse poderia ser meu irmão. Olha para ele com compaixão, pensando que há muita festa que ainda pode ser feita no céu, há muita festa que ainda pode ser feita e eu posso participar. Eu quero celebrar a restauração, eu quero celebrar essa alegria espiritual. Quero ter essa alegria espiritual com Deus, com os anjos, em comunidade. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem ministrado no nosso coração nessa celebração, desde o tempo ali do louvor, das músicas. O Senhor tem nos chamado a um compromisso, a uma rendição, a uma entrega verdadeira, a abrir mão da religiosidade,
das tradições. Muitas delas não são ruins, mas quando nós vivemos por causa delas e não pelo amor e não pelo Senhor, nós estamos cegos, nós estamos perdidos. Obrigado porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, tem falado no nosso coração. Eu sei que o Teu Espírito Santo tem se movido aqui. Te peço, Deus, o Senhor nos desperte para um relacionamento vivo contigo, para uma relação de filhos, entendendo que a casa pode estar cheia de filhos, filhos podem ser restaurados, que não há distância, não há lugar onde o Senhor não possa alcançar, que não há limites para o teu amor extravagante. O Senhor não mediu esforços, não se preocupou com vergonha, mas fez tudo para nos alcançar. O mérito todo é do Senhor. Nós te adoramos, te exaltamos por isso. Deus, faz com que nós nunca percamos de vista, Deus, que fomos resgatados do Senhor, estando perto ou mais longe, em algum lugar o Senhor nos buscou, e que nós olhemos, Deus, com misericórdia, com compaixão para aqueles que infelizmente se distanciaram tanto de Ti, mas possamos ajudá-los, Deus, nesse processo de restauração também. Todos nós estamos ainda vivendo o processo de restauração, um dia de cada vez, vivendo, vencendo, superando os nossos pecados, nossas tentações, áreas de fragilidade em que ainda não fomos completamente livres, e não vamos ser, Deus, desse corpo, como o apóstolo Paulo diz, que nos aprisiona, que nos leva a pecar, mas que possamos ser transformados na nossa mente pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, pelo Teu agir em nós. Nos livra, Deus, de condenarmos os outros, de apontarmos o dedo, Deus, sem olharmos que poderíamos ser nós. E que nos leva, Deus, a agir com amor e compaixão, com graça, sendo instrumentos do Senhor, correspondendo ao Teu grande e imenso amor, que nos alcançou e pode alcançar tantos outros. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós, entre nós, e vai fazer ainda a partir de nós, através de nós, nesse mundo. Abre os nossos olhos para ver, Deus, também os desafios das pessoas ao nosso redor, e nós sermos sensíveis, Deus, à necessidade deles. Em nome de Jesus. Amém.